Boa noite, pessoal. Não sei o que aconteceu, mas a minha conexão caiu. Deixa eu convidar novamente o pessoal aqui. Cadê meu presidente? Enio. A conexão tá terrível. Tá bem? Você abriu a sala? Não, né, Eugênio? Deixa eu convidar o Não, doutor Hermes. quem abriu foi Fabiano, mas a minha internet tá um desastre. Já caiu 4 vezes aqui. Porque eu abri também a sala. Doutor Hermes Opa, entrou Hermes aí. Boa entrou. noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com... Deixa eu convidar aqui meu presidente. Eu nem ia fazer participação feminina nessa live, pessoal, mas... Você é Boa prescindida. noite, presidente, tudo bem? Boa noite, Cida. Boa noite, Eugênio. Boa noite, doutor Hermes. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu Tudo estava bem? aqui comentando com eles, eu não tinha intenção nenhuma de fazer presença feminina na live, né? Mas Eugênio teve problema e aí eu tive que entrar, né? Tive que abrir a sala. Mas sejam bem-vindos. Todo o pessoal que está... Ai, que graças. Manu já entrou aí, eu já fico tranquila. Porque assim, a gente estava sem contar, eu não estava contando muito, não queria muito perturbar a nossa assessora de comunicação, porque ela está de atestado, mas eu já vi que ela entrou aí, então eu fico mais tranquila que nos bastidores ela vai estar dando uma assistência a gente, né? Em relação a questionamentos que sejam feitos. Deixa eu só ver aqui, alguém pediu, não, é isso mesmo, vamos lá. Então, eu vou deixar o meu presidente, que eu sei que ele vai precisar sair. Eu vou deixar meu presidente dar uma boa noite para todo mundo. E aí, depois que ele sair, eu faço a apresentação de vocês dois e vou ficar bem quietinha, porque eu vou deixar vocês dois falarem, tá? Bem, Cida, meu primeiro boa noite não poderia ser diferente. No Dia do Consumidor, vai para os nossos consumidores, né? Com certeza. A palavra é gratidão. Agradecer muito a todos eles. No momento difícil que a gente vem enfrentando, com todas as dificuldades, com todos os cuidados que a gente está tendo para recebê-los nas nossas lojas, em todos as lojas, né, de varejo, de atendimento, serviços essenciais ou não, quando os clientes estão chegando, eles estão sendo recebidos com muito cuidado e cada vez mais aí a restrição está aumentando e os cuidados. Então a gente tem que dizer ao nosso consumidor da importância, da gratidão que nós temos a eles ainda por estarem comparecendo, né, ou fazendo suas compras, seus pedidos de forma online, se preservando em casa, mas gratidão de verdade por tudo. E estamos aqui hoje, né, trazendo o Dr. Hermes para que a gente possa discutir também um tema muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que diretamente vai interferir no trato, no dia a dia com os nossos consumidores. Então, também é uma maneira da gente demonstrar o respeito a todos eles, tratar de forma muito profissional, competente. É por isso que nós fizemos o convite a um especialista no setor, né? E vamos aproveitar a noite de hoje, que o Eugênio vai bater um papo com o Dr. Hermes para aprimorar as informações, ver em que ponto nós estamos nas instalações de nossos negócios na parte de estruturação, né, na concepção da lei, porque tem um prazo a ser cumprida, né, vai ser cobrado logo daqui a alguns meses e temos que correr contra o tempo. Então, uma boa noite, seja bem-vindo, Dr. Hermes. A Surne agradece demais a sua presença. Obrigada, presidente. E Eugênio é um prazer a Surne receber. Você que é um eterno colaborador da Surne, contribuiu demais e contribui no dia a dia da Surne. Então, sempre que você está aqui com a gente, é uma satisfação enorme para todos que fazem parte da Associação Supermercados do Rio Grande do Norte
ter a presença de Eugênio conosco. Obrigado, presidente. Quero pedir desculpas aí, tive uma série de transtornos na abertura aqui do nosso workshop. Comecei esquecendo o carregador da bateria do meu notebook, e depois aí minha internet aqui foi para o espaço, mas paciência. O importante é que a gente está iniciando, e eu fiz um briefing rápido com o Dr. Hermes antes, para mais ou menos colocar ele dentro de um contexto de como é que nós estamos, né? Assim, todo mundo está ciente da implantação da LGPD, uns mais avançados, outros menos, e eu pedi a ele para dar um foco bem grande nas questões que vão chegar, né, em matéria de exigências, de cumprimento da lei, e, enfim, ele tem aí o tato do assunto, vai conduzir. Quero também agradecer aqui a Fabiano, que estava tentando me auxiliar aqui para entrar. Fabiano é o nosso LGPD lá da Rede Mais, é Fabiano. Ele é quem estudou, fez curso, certamente está mais habilitado aí para fazer algum questionamento. Mas é isso, pessoal. Vamos tirar proveito, porque esse tema é um tema muito atual e que está chegando a hora de colocarmos para valer mesmo. Certamente a gente vai ser cobrado. Sempre gosto de citar como referência quando nós implementamos lá no passado o Código de Defesa do Consumidor, que muita gente não acreditava, e hoje, mais do que nunca, é uma realidade que balizou e continua balizando o consumo no Brasil. Então, em função de toda essa reviravolta das tecnologias, especialmente da questão dos vazamentos dos dados, tão badalado nesses últimos dias, nós temos a necessidade e a obrigação de nos adaptarmos para que possa tudo correr direitinho, a gente não possa ter transtorno. Então, sem muitas delongas, eu passo a palavra para o nosso advogado aí, Dr. Hermes, para que ele já possa dar início e conduza a nossa conversa. Obrigado, Eugênio. É um prazer grande estar conversando com vocês aqui hoje. Eu queria agradecer a presença da figura do presidente, o convite. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando para uma associação tão relevante, que trabalha de maneira tão enfática para os seus associados, para as pessoas que trabalham com seus associados, para os consumidores que consomem os produtos dos seus associados. É um prazer também falar aqui no Dia do Consumidor. O fato de vocês terem escolhido esse tema para poder tratar aqui nesse dia mostra justamente que a preocupação da Surne é uma preocupação voltada ao cliente. A função da Surne no final do dia é fazer com que os seus associados consigam atender os seus clientes com o devido respeito, com a devida atenção, conseguindo atender os direitos que eles têm, que eles fazem questão muitas vezes de defender. E esse tema, como o Eugênio bem introduziu, é um tema que tem levado as pessoas a uma série de reflexões hoje, porque isso tem um foco, às vezes, um tanto técnico. A gente vai tentar abordar aqui de maneira não tão técnica o assunto, mas ele tem um foco técnico ali voltado para a área não só jurídica, mas jurídica, de processos de tecnologia, mas ele tem também um foco muito prático, né? No final do dia nós somos todos eles, todos nós aqui, nós quatro, vocês que estão assistindo, somos titulares de dados, somos pessoas que têm direito, né? A questão de ser o titular de um dado pessoal é um direito personalíssimo. Cada um de nós temos e a gente tem que ter condições de fazer, de ter por onde exercê-los. E é por isso que existe um programa de conformidade, por isso que as empresas colocou aqui, apesar de eu querer tratar alguns temas um pouquinho, tentar abordar aqui alguns pontos bastante práticos e, por consequência, às vezes ter um viés um tanto mais técnico, mas a minha ideia não é fazer uma abordagem técnica, fazer uma abordagem prática com temas aqui, com tópicos que afetam aí o dia a dia de vocês. Eugênio está em boa companhia aí, né, Eugênio? Tem alguma pergunta? Eu estou vendo que o pessoal está querendo perguntar. Minha assistente aqui está cabeando aqui meu celular para não arrear a bateria, aí apareceu aqui de graça, viu? Beleza. Minha assistente há 45 anos. Eu tenho dois estagiários que estavam aqui correndo até há pouco, ainda bem que acho que foram deitar. Mas, pessoal, voltando aqui para a nossa ideia aqui, veja, a LGPD ela tem uma série de aspectos. O varejo ele é impactado pela LGPD positiva e obviamente, com alguns enforcements, com alguns pesos regulatórios, mas ele é impactado por diversas frentes.
Tá? A gente toca diversos projetos de LGPD, inclusive na área de varejo, na área de saúde, na área de alimentação, indústrias de alimento. E a gente acaba vendo vários, e é por isso que é interessante, porque a gente acaba vendo vários aspectos da relação. Tem uma hora que a gente está pelo lado do consumidor, né, olhando um pouquinho o que é a realidade das pessoas que estão tendo seus dados ali maltratados. Tem uma hora que a gente está olhando o lado justamente do distribuidor, tem hora que a gente está olhando o lado do varejista, tem hora que a gente está do lado das empresas que estão ali fornecendo para o varejo. E essa multifacetada das perspectivas facilitam a gente conseguir olhar aqui e falar para vocês aqui. Eu sei que tem uma série de pessoas aqui querendo entender o tema sob perspectivas diferentes também. Óbvio que a gente está falando aqui sobre a ótica do varejo, esse vai ser o nosso enfoque, mas existem algumas perspectivas diferentes, eu vou abordá-las aqui no decorrer da nossa conversa, tá? Quero que vocês perguntem, tá? Para mim, a parte mais interessante não é o que eu organizei aqui para falar. São as dúvidas de vocês, então fiquem à vontade, vão perguntando. Aqui, Cida, Eugênio, se vocês conseguirem me ajudar um pouquinho aqui nas perguntas, porque às vezes eu estou olhando para a câmera, eu não vejo a pergunta. Se vocês puderem me ajudar aqui um pouquinho também, tá bom? Mas, pessoal, primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui é o seguinte. A gente tem eu normalmente, quando eu vou fazer os nossos programas de conformidade, eu estou principalmente naquela fase que é uma fase mais de prospecção, conversando com os clientes, tentando mostrar para eles o que é importância, por que cuidar dos dados, por que privacidade, que privacidade não é algo novo, é algo que vem de longe, mas por que hoje isso tem um impacto tão grande na rotina das pessoas. E aí eu muito uma pergunta assim, certo, mas no final do dia estão me falando aqui de uma série de obrigações regulatórias. O que é que isso vende? O que é que eu vou ganhar com a LGPD? Quanto é que isso vai me ajudar a vender? E no começo eu ficava um tanto reticente com essa pergunta, porque eu dizia, poxa, realmente isso acaba sendo ali uma série de obrigações, né, mais uma série de obrigações ali no colo do empresariado, no colo do empreendedor brasileiro. Mas assim, eu conseguia do outro lado ver uma série de vantagens e eu não conseguia só ligar um ponto ao outro. Até que a resposta não foi minha, veio do próprio assessor que estava lá comigo na hora que era do lado do cliente. Ele disse, olha, na minha visão, o que acontece é que LGPD e privacidade, a importância da privacidade no tratar do dia a dia das empresas com os seus consumidores, com os seus clientes, ela lhe ajuda a vender o tanto que sua marca é importante para lhe ajudar a vender. Se você é uma pessoa que lida com commodities, ou que sua marca efetivamente é algo que não tem nenhuma importância, as pessoas não vão atrás do seu produto pelo que você consegue realmente ali fazer atrás do seu balcão, isso não é demérito, existe como eu falei, o mercado de commodities inteiro funciona sem muita essência de marca, apesar de existir sob algumas perspectivas. Mas assim, a pessoa pode relativizar a importância. Mas para os setores em que a marca é importante para poder enfatizar a capacidade de venda, não tenha dúvida que você conseguir trazer a LGPD não como mais um fator regulatório, mas como um fator positivo que pode agregar à sua marca a sensação pelo consumidor de que aquela empresa com que eu me relaciono tem respeito pelos meus direitos e notadamente pela minha privacidade, que hoje mais do que já foi no passado é algo tão caro, isso é algo muito relevante. Então, tenha em mente que o que a gente está tratando aqui hoje, ele tem aspectos regulatórios, tem aspectos que vão no final do dia forçar as empresas a terem uma percepção diferente de como tornar a sua rotina, né, sob perspectivas legais mais apropriadas ao respeito à privacidade, mas sobre outra perspectiva, ela tem uma função aqui muito importante, que é fomentar negócios, fomentar o seu negócio, na verdade, sob uma perspectiva de que se outras pessoas não estão preocupadas com isso, eu estou. O Itaú recentemente lançou uma campanha fortíssima em torno disso, respeito à privacidade como foco. Está aí nos horários mais nobres de propaganda. Então, isso efetivamente é um fator regulatório, mas é um fator de gerar negócios. Várias consultorias internacionais reputam que a LGPD hoje é mais uma questão de branding, como eles dizem, né? É uma questão de reputação de marca, do que uma questão de compliance, uma questão de obrigação regulatória. Então, ter isso em mente para poder a gente começar a falar a respeito de LGPD e de privacidade é bastante importante. E aí, voltando já, eu queria já fazer um pulo grande, Eugênio, aqui, para poder ir para uma questão bem prática aqui, que é o seguinte. E por que é que a rede de varejo, porque os varejistas, porque os supermercados que lidam lá com uma quantidade grande de consumidores circulando pelas suas lojas, circulando pelos seus websites, pelos seus e-commerces, por que é que a LGPD tem esse impacto tão importante? E a gente sabe que uma das máximas do varejo é com esse seu cliente venda mais. Né? Se você quer vender, se você quer ter maior capacidade de vender, atender ele naquilo que ele precisa, você tem que ter um incremento de como conhecer o seu cliente. Isso foi feito ao longo da história do varejo de diferentes maneiras, de diferentes formas. E o fato é que hoje
a questão dos dados e como tratar dados é um fator super importante da gente conseguir se relacionar com nossos clientes, entender o que ele está querendo. E quando a lei começou a aparecer e as pessoas falarem a respeito disso lá em 2018, veio realmente só aquela sensação de que acabaram com o meu negócio. Eu não consigo mais fazer isso, como é que eu vou tratar? Como é que é possível tratar dados dentro de um ambiente de uma regulação com uma série de perspectivas legais? Como é que eu faço para compartilhar dados? Que tipo de história de base legal? Eu preciso de um dispositivo de lei que eu vou ter que atrelar um processo de negócio da minha organização para poder justificar um tratamento de dados e compartilhar, então. Como é que eu faço para compartilhar dados ou para receber dados de um parceiro meu? Então, são essas perspectivas que a gente vai tratar hoje, tá, pessoal? É isso que a gente está querendo entender. Eu selecionei aqui alguns pontos para poder a gente falar. Vou falar de maneira aleatória, eu não quero seguir muita ordem, eu quero que isso tenha uma lógica bem de bate-papo para a gente, tá bom? Primeiro ponto é o seguinte, antes da gente ter um cliente, a gente tem um visitante. Nós temos as nossas lojas, nossos estabelecimentos, nossos websites com os produtos à venda nos nossos e-commerce. E antes das pessoas se tornarem um cliente, eles são um visitante. Eles entram na nossa organização, eles entram nas nossas lojas e eles precisam, nesse primeiro contato que eles têm conosco, entender algumas coisas que a nossa organização teve já na partida, na recepção dele, cuidados em relação à privacidade. E é por isso que vocês vão começar a ouvir, quando vocês entram numa lógica de implementar o programa de privacidade de vocês começam a ouvir muito no termozinho chamado aviso de privacidade. E o exemplo que eu gosto de utilizar para poder vocês ficarem acho que ser bem fácil de você entender o que é um aviso de privacidade, é um que certamente vocês todos têm nas lojas de vocês, que é: sorria, você está sendo filmado. Isso é um aviso de privacidade old school, feito ali na velha escola, na forma antes de você ter uma preocupação com proteção de dados. O fato de você ter uma câmera e você estar avisando para as pessoas que elas estão sendo filmadas de uma forma até criativa ali, sob a perspectiva de sorrir, você está sendo filmado, é também uma forma de você avisar para eles que existe uma perspectiva de capturação de imagens ali e que pode, na verdade, interferir nos critérios de privacidade daquele cliente, daquele visitante nesse momento ainda da loja, porque quem visita a sua loja não necessariamente vai comprar alguma coisa, vai entabular a relação de consumo. Então, essa perspectiva de você dizer que sorriso está sendo filmado, que hoje a gente faz no automático, a gente se aculturou a dizer que faz parte de eu avisar, essa é uma das mudanças de cultura que a gente vai ter a partir da vigência da lei, que a gente está tendo a partir da vigência da lei, com os avisos de privacidade. Vocês vão ver que os avisos de privacidade, ao longo dos tempos, e sob algumas perspectivas, você já consegue ver em alguns estabelecimentos isso, não só de varejo, mas de outros tantos que utilizam aqueles sistemas internos de circuito de TV, vocês começam a ver que as mensagens não são mais sorrir, está sendo filmada. Pode até ter, acho até que é legal, sorrir, você está sendo filmado. E você tem que apresentar algumas informações a mais, para traduzir alguns princípios que a lei elencou como muito importantes, como é o caso do princípio da transparência e como é o caso do princípio da finalidade. São dois princípios que são pilares norteadores da lei. Para você compreender a lei, você tem que entender que, para você tratar um dado, dos dados, você está tratando, que você está coletando aquele dado, quais são os dados que você está coletando. Então essa questão da transparência, para mim, na verdade, é o grande X da questão. Toda vez que você estiver tratando um dado e que você achar que, se você disser que o que você está tratando, os dados que você está tratando, você estaria ali, de alguma maneira, correndo o risco do titular dizer: opa, peraí, mas desse jeito eu acho que eu não quero. Tenha em mente que você pode estar aqui, se esse for seu raciocínio, se você tiver sido levado a esse raciocínio, você pode ter em mente que você está aqui diante de um sério risco de estar desrespeitando a LGPD. Então a transparência é a primeira grande abordagem, e você tem lá aquele aviso de privacidade dizendo: sorrir, está sendo filmado, mas os dados que nós estamos coletando são os dados de imagem, eles serão tratados no ambiente interno da empresa, não serão compartilhados com a não ser por questão de segurança pública, e a finalidade desse dado, e guarda esse número, a questão da finalidade, a finalidade deste dado, dessa coleta, desses tratamentos que nós estamos fazendo, é para gerar uma segurança para o ambiente, fazer com que as pessoas aqui dentro consigam se relacionar sob uma perspectiva de segurança, sob uma perspectiva monitorada, e que esses dados não serão utilizados contra a finalidade, senão do que garantir a segurança patrimonial e física das pessoas que estão aqui dentro do estabelecimento. Essa perspectiva, você tratar dessa forma um aviso de privacidade, né, que antes havia sorrir, está sendo filmado, para agora sorria, você está sendo filmado, os dados que coletamos são esses são os compartilhamentos que nós fazemos, esses são os tratamentos que nós aplicamos, essas são as finalidades que nós elencamos. A gente caminhou aqui justamente numa perspectiva bem simples, um aviso de privacidade bem usual que nós temos, para transformá-lo num aviso de privacidade em conformidade com a LGPD. Acontece que quando a gente parte para um programa de privacidade, parte para abordar essas questões, esse aviso é um que a gente já utilizava no passado e que a gente vai continuar
e aprimorando. Existem outros tantos e outras tantas formas alternativas e criativas de se trabalhar avisos de privacidade. Podem ajudar o teu estabelecimento, a sua loja, o seu negócio a se manter em conformidade, estar em conformidade e não estar necessariamente ali ou ofendendo qualquer direito do consumidor, porque obviamente não é essa a intenção de ninguém, e nem se expondo a riscos de uma autoridade que a partir de 21 de agosto vai ter condições não só de fiscalizar, mas de aplicar penalidades. Como vocês já sabem, a lei estabeleceu ali um capítulo com algumas penalidades, algumas bastante severas, que podem até implicar na impossibilidade de você continuar tratando dados, ou multas que podem chegar a 2% do faturamento, ali limitado àqueles 50 milhões. Então, esse cuidado que a gente tem que ter lá na frente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, regulando e fiscalizando, ele desde já se faz necessário por conta desse cuidado que a gente vai ter que ter com o nosso consumidor, com o nosso visitante. Tá? Então, a questão dos avisos de privacidade, que vocês têm hoje alguns nas suas lojas, que na hora que a pessoa senta num guichê ali e vai conversar com a pessoa que vai, por exemplo, atender ali e fazer preencher um formulário para o cartão fidelidade de um estabelecimento, ou para que ele adira a um cartão fidelidade de um estabelecimento parceiro, esses cuidados que a gente tem nessa abordagem, eles vão ter que estar traduzidos ali também em políticas e em avisos de privacidade. Tá? Então você, na hora que senta na frente de um guichê para ser atendido por uma pessoa e ela vai solicitar ali documentos, dados pessoais, fotocópia de documentos, para poder conseguir fazer uma adesão sua a determinada promoção, a determinado programa de fidelidade, tenha em mente que a gente vai ter que ter algumas informações adicionais, uma camada de cuidado adicional naquela relação ali. E ela, como é que dá essa camada de cuidado adicional? Pode ser coisas simples, desde um simples totem com a informação escrita ali, né, muitas vezes utilizando até algumas características gráficas para poder facilitar a abordagem do consumidor e o incentivo à leitura, como até sobre algumas outras óticas mais tecnológicas, QR Codes que as pessoas possam estar acessando na loja e conseguindo entender como é que funciona a relação dele com determinados setores, com determinados padrões de consumo, produtos que vocês têm na loja, serviços que são oferecidos. Então, eu peguei esses dois pontos aqui, tanto do cartão de fidelidade, como que é o caso, como promoções, como a questão do visitante, para poder falar um pouquinho para vocês disso que vai ser uma realidade constante. As lojas de vocês, os ambientes de atendimento ao público de vocês, terão que estar agora recheados, Eugênio e Cida, de informações para o nosso consumidor, para o nosso titular dos dados. A ideia da gente ser transparente, da gente estabelecer para eles as finalidades, vai ter que ser uma tônica do nosso negócio. E é muito importante que as pessoas que trabalham nos nossos estabelecimentos, que vão estar ali no dia a dia atendendo os consumidores, os titulares dos dados, e passem a incorporar no íntimo delas isso que é uma mudança de cultura. Né? A lógica da gente sempre foi assim, não tinha nada de errado em ser assim, porque era o padrão de determinado momento, inclusive não existia vedação legal para isso, era que a gente coletava dados para poder ter a informação dentro de casa e conseguir com ela melhor trabalhar e conseguir entregar para os nossos consumidores um produto mais customizado, mais apropriado para a realidade deles. E o fato é que essa lógica mudou. Aquela lógica de eu vou coletar os dados para depois saber o que é que eu vou fazer, hoje ela se inverteu. Eu coleto os dados que eu preciso, que são necessários para aquele propósito que eu já tenho estabelecido. Então, essa mudança de paradigma é que é muito importante, que vai precisar ser incorporada ali no íntimo de cada um tanto dos empreendedores, dos donos das empresas, dos sócios, das companhias, das organizações, como das pessoas, dos colaboradores, das pessoas que fazem parte do dia a dia da relação com o consumidor. Tá? Então, essa questão do aviso de privacidade é um ponto super importante para vocês terem em mente na hora que vocês estiverem tratando os programas de conformidade com a LGPD de vocês. Um outro ponto que eu gosto de falar, marketing dirigido. Na medida em que a gente tem dados e a gente coleta dados, e a gente tem acesso a bases de dados diferentes, redes sociais com suas políticas de privacidade, parceiros comerciais, que nós fazemos ações conjuntas e, portanto, fazemos ali um intercâmbio de dados de consumidores diferentes. Né? A gente tem ali uma série de fornecedores das nossas redes de varejo que promovem promoções, e nessas promoções que eles promovem, muitas vezes nós somos convidados a participar em conjunto, né, para oferecer ali alguns prêmios, algumas vantagens para o consumidor. E nesses momentos em que a gente faz a gente consegue entabular essas parcerias, nós temos ali um momento de coleta de informações de dados pessoais com os titulares, com os consumidores, e um segundo momento de tratamento interno, de compartilhamento e tratamento interno.
uma série de cuidados são necessários nessa relação. A gente tratar dados pessoais dentro da nossa organização requer um nível de cuidado que impõe a nossa organização estar em conformidade. Na hora que a gente compartilha dados com um parceiro comercial, eu estou aqui automaticamente conectando o meu risco de acontecer um problema dentro da minha organização com o daquele parceiro comercial. E essa conexão de riscos com esse parceiro comercial nos obriga a, tanto ele olhar para a minha organização e querer ter um grau de confiança maior nos meus procedimentos para saber se eu sou uma organização em conformidade com a LGPD, se na hora que ele compartilhar dados pessoais que estão sob controle dele comigo, eu terei condições de mais na frente fazer valer direitos dos titulares que sejam demandados a ele lá. Se eu vou ter condições de, diante de uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nele, conseguir responder perguntas que ele me faça a respeito de quem eu compartilhei esses dados, o que é que eu fiz, onde eles estão armazenados, em vias físicas, no meu servidor, numa nuvem. Ou seja, ter mapeado os meus processos de negócios dentro da minha organização que tratam dados pessoais. Então, esses cuidados que eu tenho que ter para poder garantir aos meus parceiros de negócio que as coisas aqui na minha empresa funcionam bem, funcionam sob uma ótica de respeito à privacidade, eu também terei que ter o cuidado e a responsabilidade perante a autoridade nacional de não só ter contratualizado a relação com esses meus parceiros e dito para eles que eu preciso que eles tenham um programa de conformidade em marcha, em curso, sendo monitorado, sendo atualizado, para que, quando eu for demandado, eu consiga exigir deles respeito à proteção, o respeito a direitos dos titulares para proteger os dados. Como eu contei, eu vou ter que também responder, e esse é um ponto bem importante, eu vou poder, eventualmente, ser responsabilizado solidariamente por falhas que aconteçam no ambiente dele. E vou ser responsabilizado tanto mais quanto eu tenha tido menos cuidados nessa fase de contratação. Por isso que exigem, por mais que os dados pessoais sejam dados de pessoas físicas, de pessoas singulares, de pessoas naturais, ou seja, dados de empresa não são dados pessoais, o fato disso ser verdade não implica que quando eu contrato um fornecedor, um parceiro ou até um cliente em algumas situações que são empresas, não tenham que ter nessa relação uma camada, uma perspectiva de cuidado, de atenção sobre a LGPD. Porque o meu risco de negócio, na hora que eu tenho essa relação, eu compartilho com eles também. E eles compartilham comigo. E esse, Eugênia, é um ponto muito importante para poder a gente frisar um detalhe da lei, que, enfim, como várias coisas no Brasil que não funcionam, infelizmente, algumas leis vêm para a nossa perspectiva jurídica e sempre geram aquela relação, principalmente essas leis que têm, às vezes, uma perspectiva de cumprimento um tanto complexa, às vezes até burocrática. Elas levam o empresário e a sociedade, de uma maneira geral, a questionar: será que essa lei vai pegar? Será que isso é uma lei que vai conseguir ter enforcement? Ela vai ser, os meios coativos se farão valer pelas agências, pelo Ministério Público, pela Autoridade Nacional, pelo próprio Judiciário? Será que isso vai pegar? E aí, por mais que eu não tenha nenhuma dúvida que a autoridade que essa lei vai pegar, por N aspectos, porque eu sei que internacionalmente isso é uma exigência para o Brasil se colocar em conformidade com padrões internacionais de relacionamento e intercâmbio de dados, por mais que eu saiba que existe uma autoridade nacional que foi constituída, que está em operação e que tem pessoas sérias, conheço vários que estão lá dentro, e tem pessoas sérias e que se preocupam com essa perspectiva de tratamento de dados pessoais e vão gerar um enforcement necessário da lei, existe um outro que, para mim, é o principal aspecto que garante a aplicabilidade e a necessidade de respeito à legislação, que é o que se chama de efeito viral da lei. Nessas épocas de pandemia, o nome até não é tão agradável. Mas o aspecto viral vem sob a perspectiva de que, se eu sou uma empresa que estou em conformidade, mas os meus parceiros, os meus fornecedores, são organizações que não estão em conformidade, o fato de eu ter investido, ter me preparado, mas aquelas empresas outras não terem, faz com que eu esteja assumindo o risco delas. E isso vai gerando um efeito dominó, um efeito em cadeia, que faz com que, desde que organizações multinacionais, que vão ser fornecedores, por exemplo, das nossas redes, indústrias alimentícias, indústrias de outros produtos tantos, que vão nos fornecer, que vão querer fazer parcerias conosco, por exemplo, para colocarem promotores e vendedores dentro das nossas lojas falando dos produtos, oferecendo os produtos, ou que vão querer compartilhar conosco dados de uma promoção, eles não terão condições de fazer isso se eles não conseguirem ter o conforto necessário
necessário, garantias necessárias de que nossas organizações, nossas empresas também estão em conformidade, ou pelo menos têm em marcha um programa relevante, um programa com cuidados relevantes a respeito da LGPD. Então é por isso que eu acho que não tem muito essa pergunta se a lei vai pegar, ela não se aplica tanto porque não existe essa opção, a menos que ela seja revogada, e ninguém está minimamente cogitando isso. Então, o fato é, a gente precisa correr atrás. Na verdade, eu acho que certamente várias empresas, vários empreendedores que estão nos assistindo ao Genicida, eles já têm programas ali que já começaram, já deram marcha ali a alguns procedimentos, a fazer os seus mapeamentos, mapear os seus processos de negócio que tratam dados pessoais, entender que tipos de dados estão ali, com quem eles compartilham, onde é que eles estão guardados. Isso é indispensável para você ter um programa de privacidade. Não existe, tenham em mente, não existe programa de privacidade sem um mapeamento dos processos de negócio da sua organização que tratam dados pessoais. Então, quem ainda não está tão, digamos assim, atualizado, né, com esses processos, que não começou ainda, corram, está em tempo. Né, eu digo tanto está em tempo que foi agora, esses dias, que o STF iniciou o programa de conformidade dele, né? Criou um comitê, uma comissão interna para poder fazer isso. Então, se a Corte Constitucional está fazendo isso agora, é porque mesmo que a gente esteja um pouquinho atrasado, quem estiver, está atrasado, mas está em tempo. Né? O fato é o seguinte, a penalidade... Oi, Eugênio. Hermes, aproveitando, você falou que está começando, né? No comecinho da palestra, alguém já fez uma pergunta e dizia assim, qual é a data limite, né? Depois eu vi que você falou que 21 de agosto é a data que vai, digamos, começar de fato a haver a cobrança, o acompanhamento. Né? Uma coisa que a gente tem discutido assim internamente, e também nos ambientes aí da nossa associação, normalmente é o seguinte, as grandes redes, especialmente esses players de fora, multinacionais e tal, eles têm decisões nesse campo que são tomadas lá no topo, né, e que naturalmente por osmose até vão ocorrer em suas organizações. Mas a associação nossa, ela possui muito mais filiados pequenos do que filiados de grande porte, né? Se bem que eles são muito representativos em volume. E aí essa questão que você tocou aí de pegar ou não pegar, eu particularmente prefiro acreditar que a lei está posta e que, de alguma forma, ela será cobrada. Talvez a gente tenha que, acredito até, né, que fazer uma reflexão dentro do negócio de cada um para entender no detalhe onde vai ocorrer esse tipo de impacto. Você colocou bem aí a questão do sorria, você está sendo filmado. Né? Então, sorria, você está sendo filmado desde que você autorize, né? Então, assim, há uma mudança realmente de comportamento. Agora, talvez as lojas menores, elas sofram um pouco menos, porque ainda não tem a prática, digamos assim, de estar mandando para esse consumidor, porque uma coisa é você capturar essa informação do consumidor, e a outra coisa é você utilizar essa informação. Você até pode eventualmente, acredito, num cadastro de alguma coisa, você até ter dados desse consumidor. O que você não pode é utilizá-lo de maneira indevida, né? Essa questão de você quebrar, por exemplo, a privacidade, utilizando aquele CPF, ou utilizando aquele endereço, ou utilizando aquela informação. Eu acho que o ponto que a gente precisa, para começar, a gente precisa entender é que a gente não pode usar dado de ninguém. Tem uma segunda pergunta que foi feita aqui, que diz assim, a LGPD restringe-se aos dados ou alcança todas as informações relativas ao cliente? Então, assim, quando a gente fala de dados, se você perguntar o número do sapato do cliente, é um dado. Então, se você não pode utilizar nenhum tipo de informação que seja de cunho pessoal. Agora, se você tem esse dado apenas porque você quer ter, agora ninguém vai também fazer um cadastro, né, concorda? Só para você ter uma lista de nomes de pessoas. Né? Certamente, esse cadastro tem um propósito, você mandar uma mala direta, você mandar um comunicado de uma oferta, tanto que, normalmente, né, quando a gente tem um CRM, quando a gente tem algum serviço que a gente quer implementar, mesmo que seja com a intenção de dar alguma coisa para o cliente, ao fazer esse cadastro, lá em algum ponto ele vai dizer que autoriza, né, que você possa enviar para ele esse tipo de comunicação. Então, assim, a gente é muito comum quando a gente está fazendo um cadastro digital, por exemplo,
vem uma pergunta: você concorda em fornecer a sua localização? Você concorda em fornecer tal dado? Então, é essa concordância que eu acho que se resume muito à questão da LGPD. É claro que ela vai atingir, e claro que a partir do momento que situações forem ocorrendo e que vão vir a público, pela mídia, pelas redes sociais, dizendo que a empresa A foi autuada, que a empresa B vai pagar uma multa, que o consumidor questionou na justiça tal coisa, isso vai nos dar muito conhecimento. Agora, que para quem tiver dúvida, não cadastre e nem se utilize nenhuma informação de consumidor para que ela seja utilizada para qualquer forma sem que ele autorize. Agora, se ele autorizar, se você tiver, na hora que fizer esse cadastro, a assinatura de seja ela digital ou seja ela assinada de próprio punho, dizendo: pode me enviar essa mala direta, pode utilizar a minha informação, pode, aí você pode. Se não disser, aí você sim vai correr um grande risco de ser cobrado e pagar algum tipo de indenização por isso. Concorda? Concordo, gente. Você está certo, mas eu vou pedir isso aqui. Oi, Cida. Três pontos que eu quero só falar. Tem algumas solicitações aí no nosso, que eu tô aqui nos bastidores, olhando aí os comentários, as perguntas. Manu também está me enviando, que é a nossa assessora de comunicação. Manu está enviando algumas perguntas também aqui comigo, pelo meu WhatsApp. E tem algumas pessoas que estão... eu estou com 4 solicitações de entrar na nossa live. Mas eu só quero avisar para o pessoal que, geralmente, às vezes as pessoas clicam sem querer, pedindo para participar, e que, na verdade, quer participar para fazer algum questionamento. Aqui embaixo, vai ter uma caixinha com a interrogação, pessoal. Vocês podem mandar o questionamento de vocês, que é mais diretivo, por essa caixinha. E também pode adicionar nos comentários normais, que tanto eu quanto o Manu, nós estamos aqui acompanhando a live e estamos remetendo vamos remeter os questionamentos que forem feitos. E eu, como consumidor, né, logo no início da live você falou de um banco que está fazendo uma propaganda bastante acirrada, e eu acho que isso é uma coisa que vai despertar no consumidor, no cliente, hoje esse questionamento. Oi, e os meus dados? Né? O que a empresa está fazendo? Como alguém me conhece tanto? Né? Porque a propaganda está bem incisiva na questão de que eu deixo o telefone, eu deixo o endereço, como é esse olhar do consumidor, do cliente, e a questão e uma das questões que foi colocada para a nossa live: venda mais, sabendo coletar ou sabendo usar os dados do seu cliente. Então, eu também queria que você desse uma pincelada nesse questionamento, porque quando você vê aquela propaganda do banco, chega a dar susto, dá um susto. E nós que estamos assistindo, dá um susto, porque a gente sabe que no que eu preencho um cartão, no que eu preencho uma coisa de fidelidade em qualquer segmento, não só no nosso, em qualquer segmento, eu estou deixando ali muitos dados meus, né? E mais do que a gente muitas vezes sabe, esse é um problema, sabe? Porque aqueles que eu estou deixando e eu sei que eu estou deixando são naturais, mas aqueles que estão sendo coletados eu não tenho certeza se estão sendo coletados, ou muitas vezes nem desconfio que estão sendo coletados, esses são aqueles que muitas vezes geram uma quantidade maior de problemas. E eu vou até, Cida, juntar as 2 perguntas de vocês, porque eu acho que elas têm uma conexão super legal. Tanto o fato de que, como o Eugênio colocou assim, a questão do consentimento, né? Assim, você pode tratar os dados desde que você consinta com o tratamento daqueles dados. Isso é uma perspectiva muito interessante. Eu vou aqui talvez ter que entrar só um pouquinho no detalhe técnico aqui para poder explicar uma coisa que eu acho que é uma boa notícia. De fato, o consentimento, ela é a rainha das bases legais. Ela é a primeira colocada dentro do artigo que trata das bases legais. Ela, sem dúvida, com base no consentimento, o consentimento regularmente obtido, você consegue realizar o tratamento de dado que você pretende ali. O que acontece, Eugenicida? Existem, além do consentimento, outras 9 hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. E uma delas, para o setor de vocês, de varejo, que é um setor que se relaciona com dados que foram coletados
daqueles consumidores que frequentaram nossas lojas, que participaram de uma promoção, que fazem parte do nosso programa de fidelidade, do programa de fidelidade de um parceiro em que a gente aderiu. Então, esses dados, essas informações que são coletadas e que a gente utiliza para conhecer o nosso cliente e saber o que é que ele está comprando mais, qual o tipo de produto que ele busca na minha loja e qual que ele não busca na minha loja, né? Qual o dia que ele prefere visitar a minha loja, qual o horário. Essas informações que estão ali normalmente sendo fornecidas porque a pessoa baixou o aplicativo do programa de fidelidade, porque a pessoa baixou o aplicativo um aplicativo parceiro do nosso empreendimento e portanto, aquele aplicativo compartilha conosco algumas informações. Essas informações, não é que elas não possam mais ser coletadas. Não é que esses dados tratar esses dados agora seja uma tarefa, uma ação ilegal. O que acontece é que o consentimento de fato vai me dar a abertura para poder tratar esses dados. Se eu conseguir acessar esse consumidor, esse titular dos dados, para obter um consentimento regular, e o consentimento regular, pessoal, ele tem umas tecnicidadezinhas que ele tem que ser obtido de maneira livre, informada e inequívoca. Ou seja, ele não pode ser coagido, ele não pode ser obtido de maneira muito abrangente, ele tem que ser obtido para finalidades específicas e ele tem que ser obtido de maneira inequívoca. O consumidor, o titular, ele não pode titubear e não achar... Eu não sei exatamente se eu estou dando no consentimento aqui. Tem que ser inequívoco. Veja que não precisa ser sequer por escrito, mas precisa ser inequívoco. Então, a obtenção do consentimento vai legitimar o tratamento de dados de vocês. Tá? A gente vai conseguir, por exemplo, pegar bases de dados que a gente tem antigas e que a gente tratava dados pessoais e conseguir torná-las adequadas à LGPD se eu ativar essas bases de dados para solicitar consentimento deles, dos nossos consumidores, dos nossos clientes, para tratar dados sobre determinada perspectiva, para compartilhar dados com determinados setores, com determinados parceiros, para utilizá-los sobre determinado argumento. Mas o que é muito interessante, Eugênio, é que a lei ela deu que a gente chama que é o grande coringa da LGPD, e não é isso, não é invenção da LGPD, o GDPR, que é o regulamento europeu, também trata disso, que é a história do legítimo interesse. É possível que vocês em algumas lives, algumas apresentações, já tenham ouvido falar disso, que é uma base legal que está lá no inciso 9º do artigo 7º. E o que é o legítimo interesse? O legítimo interesse, de maneira simples, é dizer o seguinte: se eu não estiver ferindo uma liberdade fundamental do titular de dados do consumidor e eu não tiver falhado sob perspectiva de transparência com ele, eu posso até realizar tratamento de dados pessoais daquele consumidor para alguns propósitos, inclusive de facilitar as minhas vendas, sem o consentimento dele. Eu consigo fazer, sob perspectiva legal, regulamentar, com que eu mandar, por exemplo, uma promoção para um consumidor que está dentro da minha loja e que, do mesmo jeito que vocês sabem que até hoje se faz e fazia-se com muita ênfase antigamente, aquela questão de você anunciar promoções. A pessoa entrou no supermercado e eu anuncio promoções, setor tal está em promoção, vamos ali fazer... Esse tipo de promoção, hoje, não precisa estar anunciado por uma pessoa. Muitas vezes a pessoa que tem um aplicativo vai receber uma chamada de uma promoção, porque ele sabe, pela sua localização, que você está dentro da loja dele. E ele pode lhe oferecer cupons de desconto, ele pode lhe indicar produtos que estão ali com alguma vantagem de ser consumido naquele momento. E esse tipo de informação que é gerada para o consumidor e que para ele, obviamente que a gente está tratando ali de um incentivo para ele comprar, mas ele está tratando de uma promoção que efetivamente existe, não é uma promoção fantasiosa, ninguém subiu o preço para poder dizer. A promoção existe, há uma vantagem clara para o consumidor, para aquele titular dos dados. Eu estou entrando em contato com ele por meio de um aplicativo que no momento que ele acessou ou no momento que ele aderiu àquela política de privacidade, foi informado a ele que os dados dele poderiam ser compartilhados com parceiros de negócio daquela organização. Então, eu agi com transparência. Veja que ele não precisa, naquele momento, do consentimento daquele titular dos dados para que os dados sejam compartilhados com o supermercado ou que o supermercado mande uma promoção para ele. Desde que os avisos de privacidade dessem conta, fossem transparentes a respeito dessa relação de compartilhamento, dos propósitos de enviar promoções, de enviar... E nessa situação, eu não precisaria obter dele o consentimento, porque o consentimento ele tem um processo, como eu expliquei, tem que ser obtido de maneira livre, informada. O legítimo interesse, basta que eu tenha atendido a critérios de transparência, que eu não tenha ofendido liberdades fundamentais daquele titular dos dados, e, portanto, eu conseguirei realizar tratamentos de dados sob perspectivas interessantes para os nossos negócios, sem ferir os direitos do titular.
Principalmente porque agora é claro, se o titular estiver incomodado com aquilo, se ele quiser retirar, por exemplo, a adesão dele a determinada lista de mensagens, etc. e tal, isso tem que estar lá, aberto e à disposição dele. Não pode ser procedimentos burocráticos, dificultosos, etc. Mas eu consigo justificar isso e isso não vai implicar num descumprimento da LGPD. Na hora que a gente faz os nossos programas de conformidade, que a gente faz os nossos mapeamentos e que a gente estabelece que ali há um compartilhamento ou há um acesso, a gente está ativando uma determinada base de dados, baseado na justificativa de legítimo interesse, existem alguns procedimentos para a gente justificar, existe o que a gente chama aqui a ponderação do legítimo interesse. A gente tem que ver se aqueles legítimos, se não haveria uma base legal mais apropriada, se não havendo, o que é que a gente poderia efetivamente oferecer de segurança para o consumidor, minimizar risco. É um mecanismo de ponderação. E é um tanto técnico. Quem vai fazer isso são os advogados. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Tranquilo. Tranquilo, né? Porque agora travou um pouquinho aqui, eu fiquei em dúvida se Não, vocês estavam... Fiquei lá dar uma travadinha, mas não atrapalhou em nada até agora. Então... Hermes, é só para a gente já caminha para quase uma hora de papo. Claro. E, veja bem, eu acho que quem nos vê, quem nos acompanha, né, vem com essa avidez de entender, tá certo? E uma coisa que é muito peculiar no nosso segmento, né, a gente quer fazer cumprir a lei. A gente enfrentou os desafios aí do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes até na fase inicial. Fomos muito injustiçados porque os juízes ainda estavam também aprendendo a lidar com isso. Muitas vezes as penalidades foram muito pesadas e muitas vezes também os consumidores de má fé questionaram coisas que são absurdas, mas isso tudo foi pacificado ao longo do tempo. Então hoje eu diria que o setor tem muito menos demandas dessa natureza do que teve lá atrás. Agora, pensando assim, principalmente no pequeno supermercado, no mediano e tal, qual é a orientação? Porque a gente sabe que a legislação está aí disposta para todos. Cabe a cada um estudá-la, aprender as nuances todas, em alguns casos contratar um advogado, um especialista, ou uma empresa que possa prestar uma assessoria no sentido dele se organizar e se defender previamente de eventuais problemas. Mas assim, como conselho, como eu falo aqui, principalmente para quem tem pequenas lojas, quais os passos? O que é que eu, enquanto lojista, devo me preocupar em fazer? Tipo assim, eu preciso fazer um diagnóstico, estou só chutando aqui, um diagnóstico de que quais as situações que eu vou me deparar com a LGPD em relação ao meu cliente interno, já que também afeta o próprio colaborador, ou quais as situações que eu devo me preocupar em relação ao meu consumidor externo, ou quais as preocupações, ou eu devo elencar quais as empresas que eu naturalmente compartilho informações de consumidores, como, por exemplo, a empresa que faz o meu cartão de crédito, ela está dentro da minha loja abordando clientes e fazendo cadastro deles. Eu tenho que me preocupar se os meus parceiros já estão adaptados à LGPD para que eu não esteja, digamos assim, convivendo com situações que muitas vezes eu não teria nem conhecimento e que pode me trazer uma consequência. Então, assim, eu acho que era bom a gente caminhar para esse resumo de providência, sabe? Para que a gente, quando terminar, cada um saia dizendo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu já fiz tudo que tinha que ser feito, ou eu estou caminhando, entendeu? Esse é o espírito que eu acho que a gente precisa deixar bem claro para quem está nos assistindo, para que se saia daqui pensando assim, já é em agosto. Algum tempo atrás era daqui a 2 anos, era daqui a 1 ano. Mas, minha gente, já é em agosto e eu agora só tenho aí abril, maio, junho e julho, 4 meses para me adequar, porque em agosto o negócio começa para valer, entendeu? Então, dentro desse conceito aí, o que é que você resume para a gente ir pensando? Legal. Bem colocado, Eugênio. E efetivamente o que a gente tem que olhar agora... Oi, Cida. Só para complementar o que o Eugênio está dizendo, porque como a gente já caminha para quase 1 hora de live, eu já vou ler aqui 2 questionamentos que me fizeram aqui na caixinha de pergunta, que eu acho que está dentro do que o Eugênio está falando. Leonardo perguntou quanto custa e quanto tempo leva para implementar a LGPD para supermercado. Aí tem o Ari, que perguntou, meu nome é Ari de Santa Cruz, pergunto como passar uma segurança para o consumidor
que procuram uma loja para fazer seu cartão e a pré-proposta não é aprovada. Aí tem também, a LGPD se aplica a fornecedores e colaboradores também? Pronto, esses são questionamentos que estão aqui. E a gente já caminha para 1 hora. Eu vou tentar aqui ser bem objetivo aqui na resposta, pessoal, e tentar, ao mesmo tempo, abarcar aqui as perguntas. A gente precisa, o pontapé inicial de um programa de conformidade, ou seja, de colocar em marcha o que a gente quer fazer para poder entrar em conformidade, é fazer o mapeamento dos processos de negócio que tratam dados pessoais, o popular mapeamento de dados, como se diz. Com esse mapeamento, a gente vai entender todas as situações que o Ari colocou, como é que se dá o processo de negócio meu de uma pessoa que vai fazer uma proposta, a proposta não é aprovada, o que é que eu coleto naquela informação, quem coleta, com quem eu compartilho, onde fica armazenada, né? O Eugênio colocou, a gente tem dentro da loja uma série de parceiros que estão ali trabalhando conosco. Esses processos de negócio, os nossos colaboradores, que estão efetivamente, tem a lei que se aplica se aplica ao nosso setor do DRH, certamente, né? Nossos colaboradores são objeto de direito da nossa lei, são sujeitos de direito, melhor dizendo, da nossa lei, dessa lei. Então, elas se aplicam. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que mapear. A gente tem que entender quais são os nossos processos de negócio dentro do nosso, né? Desde o recrutamento, admissão, treinamento, demissão, atestado. Todos os processos de negócio eles têm que estar mapeados e descritos dentro do nosso mapeamento. Né? Os nossos processos com os nossos consumidores da mesma forma, as nossas abordagens de marketing, nossas abordagens de captação de consumidores para planos de consumo, etc. Tudo isso está sendo mapeado. E com esse mapeamento a gente consegue identificar quais são os fundamentos e quais são os pontos de melhoria, né? Como se diz, os gaps que existem nesses processos de negócio. E isso se dá dentro de um diagnóstico. Existe uma série de empresas, o nosso escritório faz isso, uma série de empresas, a gente costuma fazer isso inclusive com consultorias, que normalmente abordam os 3 pilares do processo de negócio, que são a parte jurídica, a parte de segurança da informação e a parte de processos de negócio. A gente precisa desses 3 pilares para colocar um programa de conformidade de pé. Então, a gente conseguir entender quais são os processos de negócio, os fundamentos, os riscos atrelados, a gente consegue começar a responder essas perguntas. Né? Como é que, se eu tenho uma proposta que não foi aprovada, aqueles dados, o que é que se faz com aqueles dados ali? Eu apago, como é que faz para apagar? Eu posso fazer outra coisa com aqueles dados além de apagar? Né? Com que finalidade? E por quanto tempo eu tenho que guardar ou não posso guardar? Então, esses são cuidados que a gente precisa ter quando a gente aborda e quando a gente tenta trabalhar com a LGPD. Quanto tempo e quanto custa? Quanto custa obviamente, é uma pergunta que varia muito do tamanho do teu projeto. O que eu digo que, basicamente, o parâmetro é o seguinte. Um projeto de conformidade ele varia tanto em função da quantidade de processos de negócio que tratam dados pessoais que você tem. Então, se você é uma organização que praticamente não lida com dados pessoais, só mineradora, que vende minério para a China, para um offshore, e que tem. Você tem os colaboradores, beleza, alguns processos de negócio, você vai ter ali uma parte logística, também tem dados pessoais daquelas pessoas que estão ali circulando, mas você não é um grande afetado por isso. Infelizmente, não é o caso do varejo. No caso do varejo, a gente tem uma série de processos de negócio que tratam dados pessoais. Então, o que é que a gente recomenda? Faça um mapeamento. Uma vez feito o mapeamento, a gente vai conseguir identificar o que é que tem de mais crítico e o que é que tem de menos crítico. Existe o que a gente chama de vitórias rápidas, aqueles pontos que com poucas ações, 2 ou 3 passos, uma tabelinha, a gente consegue resolver e colocar e caminhar no sentido da conformidade. Então, isso vale a pena a gente fazer. Tá? Faz o mapeamento, mapeia quais são os processos de negócio críticos e a partir daí a gente começa a trabalhar com base na criticidade. E aí a implantação, que é justamente a solução desses pontos de melhoria, elas podem ser cadenciadas pelo teu negócio, pela tua capacidade de fluxo de caixa, pelo teu orçamento para aquele exercício, algumas coisas que você vai internalizar e fazer com o seu time interno, outras que você vai optar por terceirizar e buscar ajuda no mercado. Então, assim, são abordagens diferentes, perspectivas diferentes, mas que você consegue cadenciar. O que eu recomendo só é que o diagnóstico ele seja bem feito. Porque se a gente partir de um diagnóstico mal feito, todo o resto vai se entrelaçar de maneira desorganizada, desordenada, e o teu programa no final do dia não vai atender o que ele precisa atender. Acho que é basicamente isso, Cida. Quanto a prazo, qual a data limite de adequação de uma empresa? E quanto tempo mais ou menos leva, tipo, se eu for trabalhar com seu escritório para fazer
todo esse processo na minha empresa. Quanto tempo necessita, a data limite de adequação? Legal, Cida. Veja só, eu vou dar números aqui gerais, obviamente, mas que eu consigo, dentro de um começo, assim, no mínimo isso, no máximo aquilo, dar alguns parâmetros. Tá? O diagnóstico é um processo que ele tende a demorar de 60 a 120 dias. Tá? É um processo que a gente faz normalmente em entrevistas para poder identificar quais são esses processos de negócio, né? Preenche os relatórios analisa contratos, analisa políticas, cruza os relatórios com esse daqui, estabelece quais são as bases legais disso e elabora um relatório que normalmente com 90, 120 dias a gente está entregando para o cliente um relatório com um plano de ação do que é que ele precisa fazer. A partir daí, né, para você conseguir normalmente pegar o que está dentro desse plano de ação, e aí eu estou tirando pela média das empresas, óbvio que tem empresas que vão precisar de mais, outros menos, mas em torno de 9 a 12 meses é um tempo razoável para você conseguir colocar em marcha dos processos mais rápidos, aqueles que a gente consegue com 30 dias já resolver, políticas de privacidade do teu site, alguns avisos de privacidade que vão constar na tua loja, canal de comunicação, eleição do tal do encarregado de proteção de dados e colocar lá o e-mail ou o canal de contato para os titulares entrarem em contato com o DPO, com o encarregado de proteção de dados. Esses são pontos que com 30 dias, a gente chama de quick wins, são vitórias rápidas. A gente começa o programa, em 30 dias, a gente levanta 10 frentes ali que vão estar prontas e vão crescer de maneira bastante razoável a tua conformidade e principalmente não, mas de maneira igualmente importante, a percepção do teu consumidor quanto à preocupação do teu negócio com a privacidade. Então isso já levantam rapidamente algumas perspectivas importantes dali em relação à tua marca, ao teu negócio. Então esse é o primeiro ponto que a gente tende a fazer ali. Se a gente entregou com 90 dias o programa o diagnóstico, com mais 30 a 60 dias a gente resolveu os quick wins. Então você consegue ali num prazo de 4 ou 5 meses já ver resultados práticos da LGPD funcionando dentro da sua organização. Tá? Agora tem coisas que são mais complexas. Construir a política, o manual de governança de dados, é um pouco mais, dá mais trabalho. A gente precisa ver a organização funcionando. O aculturamento, esse processo da gente fazer com que todo mundo da nossa organização saiba o que é dado pessoal, saiba por que a gente trata dado pessoal, saiba por que é importante respeitar a privacidade. Esse é um processo de longuíssimo prazo. A gente dá 12 meses e a gente está fazendo ali workshops, a gente está fazendo pílulas de conhecimento pelo nosso RH, pelo nosso marketing interno para as pessoas conhecerem. Então, esse é um processo de mais longo prazo. A parte de elaborar o relatório de impacto da proteção de dados é um documento técnico, trabalho do DPO, trabalho das pessoas que vão... Mas é um documento que dá trabalho, que ele precisa de todo o resto ter acontecido para ele conseguir ficar pronto. Sabe? Mas outro ponto que é fácil resolver às vezes, plano de resposta a incidentes. Vou montar aqui uma estratégia rápida, se a gente incidente para poder responder. Então são coisas que a gente consegue rapidamente ali, com o início do programa, colocar em marcha. Mas objetivamente, 90 dias mais ou menos para a gente conseguir terminar o diagnóstico, mais 9 meses ali, ou seja, 12 meses, para você conseguir ter um selo de conformidade bastante razoável. Oi, Eugênio. Queria só, a gente já caminhar aí para a etapa de, talvez até de conclusão, dá para perceber, né, que há um grande número de providências a serem tomadas. Eu diria que, muito bem colocado aí pelo Dr. Hermes, né, eu acho que a questão do diagnóstico, porque a gente precisa entender o tamanho do problema que nós temos, né? Construir um prédio de 1 andar e construir um prédio de 10 andares é muito diferente no tempo e no custo. Então, dependendo do tamanho da empresa ou dependendo do número de atividades que a empresa exerça no que tange ao uso dos dados, a atividade o diagnóstico poderá ser mais ou menos rápido e a aplicabilidade das ações poderá ser mais ou menos rápida. É claro que quando o Hermes coloca aí 90 dias de diagnóstico, mais 9 meses para implementar, isso é uma linha média, mas certamente haverão situações em que uma empresa, dependendo do porte dela, vai demandar um tempo muito maior. Outra coisa que eu acho que não pode se esquecer, a gente não pode esquecer, principalmente nessa fase, é a gente também mapear quem são as pessoas dentro da organização que têm acesso ou que procuram receber do consumidor esses dados. Porque, assim, você, por exemplo, se preocupar com o seu ASG ou com a sua operadora de caixa, se ela não tiver, por exemplo, nenhuma atividade que faça no dia a dia dela, que ela solicite desse consumidor qualquer dado, é uma preocupação a menos. Agora, se você tem um gerente, se você tem uma pessoa que prospecta um cartão de crédito, se você tem um departamento que faz um CRM,
aí sim, esses setores e essas pessoas, elas precisam estar bastante conscientes, principalmente nessa fase inicial, de qual até onde ela pode pisar, para não cometer o deslize de fazer algo errado. Então, eu acho que, assim, sendo bem simplificado, se você faz um bom diagnóstico e se você procura já encaminhar pessoas com suas devidas responsabilidades, aquelas que de fato irão captar informação ou passar informação, já é talvez um passo inicial pequeno, mas é um passo inicial importante. Perfeito, Eugênio. Oi, Cida. Eu sei que o Instagram ele aumentou o nosso tempo de live, mas eu também sei que o Eugênio já chegou assim na correria, porque ele teve um dia bem puxado e também... O velho aguenta, não se preocupe não. E que também ele teve problemas técnicos para poder entrar na live, por isso que eu estou aqui nessa presença com vocês. Então, assim, a gente já vai com mais de 1 hora e eu vou fazer o último questionamento aqui que mandaram aí nas perguntas, que é de Isaías, que nos pergunta: quais os riscos imediatos que estão presentes no eventual descumprimento da lei, fora as penalidades administrativas impostas? Boa pergunta, Isaías. E aí eu... Oi, Cida. Pode responder. Pode ir. O que acontece? De fato, tem as penalidades administrativas que vão ser aplicadas pela NPD e entram em vigor a partir de agosto. O que, para mim, obviamente, tem uma série de imputações ali importantes, mas eu acho que elas sequer são as principais. A lei está em vigor, e a lei estando em vigor, todos os direitos dos titulares que estão lá previstos, eles já podem ser exigidos de imediato. Então, o Ministério Público pode iniciar um inquérito civil para poder averiguar descumprimento da legislação. Alguns órgãos que não são necessariamente a NPD, mas, por exemplo, órgãos de defesa do consumidor, podem verificar descumprimentos correlatos da LGPD que atinjam também o Código de Defesa do Consumidor possam ser aplicados. Mas o principal para a gente, o principal risco para mim que eu reputo de descumprimento é aquele risco reputacional. É você, por exemplo, acontecer como aconteceu com uma grande incorporadora lá no sul do Brasil, no Sudeste, que teve uma ação e foi obrigada a pagar R$10 mil, não de multa, mas de indenização, porque um consumidor dela, que adquiriu um apartamento, foi abordado por uma série de outros parceiros de negócio deles para poder fazer vendas acessórias. Eu comprei um apartamento, você provavelmente vai precisar de móvel, você provavelmente vai precisar de ar-condicionado, fechar uma cortina de vidro. Então, ela compartilhou os dados com uma série de parceiros de negócio, e aqueles parceiros de negócio começaram a ligar e perguntar. Então, isso pode fazer com que ações individuais ou até coletivas, como é o caso do Ministério Público, mas principalmente ações individuais, sejam intentadas contra aquela empresa, o que vai obrigar ela a realizar o pagamento de algumas indenizações. Mas o que é principal para mim, que pode tirar valor da empresa e pode obrigar ela a sofrer penalidades não administrativas, mas por serem ônus pesados sobre ela, é o risco reputacional. É aquilo de você passar a ser considerado como uma organização, se você passar a ser considerado como uma organização que não respeita a privacidade do seu consumidor, do seu cliente. Aquela organização que não está preocupada com isso. Né? E esse tipo de risco é aquele que depois, o que você vai ter que investir em termos de publicidade, em termos de incremento dos mecanismos de segurança, em termos de necessidades de colocar em conformidade além do que é a régua do mercado, porque você foi visto inicialmente como uma empresa que não estava preocupada com isso. Esse para mim é o principal risco. E esse não tem a ver com agosto, quando vai entrar em vigor as penalidades. Isso já tem a ver, na verdade, desde antes da LGPD, mas com a LGPD ficou evidente. E hoje o descumprimento ele pode ser imputado, como foi para essa incorporadora lá do Sul, que é uma grande incorporadora, por conta de uma decisão judicial, um único processo, uma decisão que não necessariamente causou um grande prejuízo, R$10 mil, mas que foi repercutida por todos os meios de comunicação. Né? Provavelmente vários de vocês assistindo aqui tomaram conhecimento disso. E hoje essa empresa ela tem que o que ela investe hoje para poder conseguir desfazer essa percepção do mercado é muito mais do que ela investiria regularmente se estivesse tocando o programa de conformidade dela, como outras tantas estão tocando ali, né, de maneira mais coordenada, menos afetada e por aí vai. Perfeito. Ok. Acho que era importante, Hermes, isso que você colocou tem um peso, né? Porque às vezes, mais do que uma multa ou do que uma indenização, a imagem da empresa tem um preço que é irretocável, né? Então, se você ficar
marcado no mercado pelo consumidor, e principalmente nos tempos de hoje, em que as redes sociais multiplicam essas notícias com uma velocidade muito grande. Então, o cuidado é muito mais em preservar a sua imagem, para não desgastar e não desconstruir um trabalho que às vezes levou muitos anos para ser realizado. Eu acho que era importante, Hermes, fechar colocando à disposição da gente os contatos, embora a associação possa dispor também dessas informações. E eu, pelo tempo, pela velocidade com que a gente correu com essa palestra, a gente não conseguiu dissecar talvez nem 10% do tema. Era para a gente passar a madrugada aí discutindo isso aí. Mas eu acho que ficou um recado que a gente não pode desmerecer a questão aquilo que foi colocado no começo. A lei pega ou não pega? A lei, eu prefiro acreditar eu prefiro não negligenciar a importância de tomar os devidos cuidados, porque senão a pancada poderá ser muito maior. Então eu recomendo a todos que, cada um ao seu modo, cada um no seu tamanhozinho, procure identificar, diagnosticar, procure se cercar de profissionais. A gente também está muito embrionário lá na Rede Mais, mas o nosso amigo Fabiano, que é do TI, que nos ajudou aqui para estarmos participando, porque estávamos com algumas dificuldades, tem realmente estudado isso, participou de 2 grandes seminários aí, a empresa investiu para que ele pudesse se atualizar, tem trazido para todo mundo algumas informações, temos participado efetivamente desses momentos, porque a gente não pode correr risco. E principalmente nós que somos rede de negócios, que temos às vezes 20, 30 lojas, com donos diferentes, com culturas diferentes, às vezes alguns mais focados na necessidade da implementação, outros sem acreditar muito. Então a gente precisa transmitir entre nós a importância de seguirmos com uma linha de raciocínio que seja voltada para atender essa nova lei, tá bom? De antemão eu já quero agradecer aqui a todos os que estão participando, e agradecer a Cida, que sempre salva a gente. Cida, obrigado. Até na tecnologia você me socorre, não é só nas outras coisas não. E agradecer a Hermes e dizer que passe a sua mensagem aí, deixe o seu contato, que vai ser importante para quem tiver interesse em avançar no assunto. E quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouco mais. Então, antes de Dr. Hermes dar um alô aí para o nosso público que se manteve na nossa live, né? A Surne, ela já vem tendo uma preocupação desde 2019 que a gente já vem, né, Eugênio? No início eu acho 2019, né, que nós começamos já com a preocupação. A pandemia fez a gente até esquecer as datas, mas já faz bastante tempo que a gente vem discutindo o assunto. Mas a associação, ela já vem numa preocupação de alertar o seu associado em relação à lei, a implementação da lei, e aí eu acho que já é o 3º evento que nós fazemos, ou é o 4º evento que nós fazemos em relação à implementação dessa lei, a empresa atentar para o prazo limite, e hoje a gente está trazendo você, um especialista no assunto, e dentro do nosso Instagram está o Instagram de vocês. Quem quiser, quem não teve tempo de fazer as devidas perguntas, pode entrar no nosso Instagram, entrar no de vocês, pelo nosso Instagram, entrar no de vocês, fazer perguntas no direct do Instagram de vocês. Eu acredito que você também vai deixar seus contatos. Eu sei que você está entrando pelo seu Instagram pessoal, mas o do escritório está no nosso Instagram, nos convites que nós fizemos para a live. Então, assim, quem não deu tempo de fazer uma pergunta, pode entrar pelo direct ou deixar no nosso, ou entrar no direto de vocês. E aí eu abro agora para você fazer o encerramento com a sua palavra. Obrigado, Cida. Obrigado, Eugênio. Mais uma vez aí agradecer pela oportunidade de estar falando para um público que enfim, é tão aderente, né, naturalmente aderente a perspectivas de cumprir a lei, de estar em conformidade. O setor de vocês preza por isso. A gente tem a oportunidade de advogar para algumas empresas aí que fazem parte da associação, e outras que não fazem, mas que são varejistas também, até porque não são necessariamente do Rio Grande do Norte. Mas, assim, a gente sabe que isso é uma preocupação do setor de vocês. O setor de vocês tem isso no DNA. Assim, é um setor que ao longo dos tempos se
conseguiu de maneira muito natural ver o seu negócio como sendo um negócio que tem que caminhar em conformidade com os regramentos legais. Então, para a gente é um prazer estar conseguindo falar para vocês aqui hoje, ter essa oportunidade de conversar com os associados de vocês, conversar com vocês, agradecer, dar boa noite a todo mundo. Os contatos da gente, como o Cida bem colocou, vão estar à disposição, a Instagram. O meu e-mail é hermes.assis@urbanovitalino.com.br. As perguntas que a gente não conseguiu responder, usem o Instagram, podem utilizar o e-mail, funciona bem. Das duas maneiras a gente vai conseguir entrar em contato com vocês para responder. Estamos à disposição para tirar dúvidas, estamos à disposição para poder fazer eventualmente uma visita ainda aqui virtual a vocês, para poder conversar a respeito de LGPD, falar um pouquinho de como é que pode funcionar um programa de conformidade dentro dos diversos níveis de organização que a gente sabe que tem, desde aquelas com um elevado nível de complexidade, aquelas mais simples, mas que precisam entrar em conformidade também. Existem padrões e existem metodologias para se aplicar isso para os diferentes graus de, digamos assim, complexidade das organizações. Então, por favor, fiquem à vontade, contatem, para a gente será um prazer. Esse é um tema que, como vocês perceberam, eu gosto de falar. Se deixassem aqui, Eugênio, eu ia entrar pela madrugada mesmo, assim, não falta assunto. Mas, de novo, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí por terem ficado aí até às 9h15 da noite ouvindo sobre a LGPD. Valeu mesmo, obrigado aí, boa noite para vocês. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada mesmo, obrigada Eugênio, viu? Um abraço, obrigada doutor Hermes, obrigada a todos vocês que participaram conosco da live. E é isso, vamos para a implementação, vamos para os cuidados, né? É isso aí. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.